Êxodo capítulo 19. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhes havia ordenado. Então o povo respondeu a uma: tudo o que o Senhor falou, faremos. Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o, hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte. Nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará este monte. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado, quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estai prontos ao terceiro dia, e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões, relâmpagos, uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. O clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cume do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu, e o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o termo até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar, para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirá tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não traspassem o termo para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhe disse tudo isso. Amém. Vamos orar mais uma vez para que Deus nos abençoe através da mensagem. Peço para que o Rony ore para Deus nos abençoe. Te agradeço, Pai, mais um dia. Te agradeço por estarmos aqui na tua casa. Que o Senhor venha nos abençoar nesse dia. Que eu sei disso. Que o Senhor abençoe todos nós no nosso dia a dia e que possa, Senhor, estar sempre presente. E o mundo hoje não está fácil. O Senhor abençoe essa igreja.
agradecemos por estarmos aqui, que o Senhor nos abandonou e que nós sempre temos a oportunidade de estar contigo. Por isso, esteja presente em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós, irmãos, no último estudo, nós vimos que teve um encontro com Deus ali, Israel e o próprio Deus, Yahvé, Deus da aliança. Nesse encontro, Deus se revelou de uma forma muito gloriosa. Qual foi o primeiro, Daniel, por favor? De uma forma muito gloriosa e eu diria até assustadora, porque Deus é tremendo. Mas, irmãos, quando nós falamos assim, foi muito bom, foi demais, às vezes nós falamos, foi tremendo, não é? Mas a ideia da Bíblia de tremendo é de tremer mesmo, é o medo. Nós não temos medo de Deus porque Deus não nos condenará, mas a pessoa de Deus, a glória de Deus, traz medo aos homens. Nós só não temos porque corremos para Cristo Jesus. Então, quando a Bíblia fala que Deus é tremendo, não é dizer que Deus é demais, Deus é muito bom, pelo menos nesse sentido da palavra que eu estou falando. A ideia é de tremer mesmo. Tu és tremendo. O Senhor provoca tremor. Alegrai-vos com temor e tremor. Servir com temor e tremor, as duas coisas presentes. Como eu trouxe lá na definição do Reverendo Onésio Figueiredo de culto, culto é o encontro de Deus com o seu povo. Nós estamos na presença de Deus, nós ouvimos a voz de Deus, nós adoramos a Deus em comunhão com Ele. Portanto, mais ou menos essa figura aí, eles viram fumaça, trovões, e eles ficaram com medo. A expectativa ali, a cena era de terror, até aquele que tocar o monte será morto. Nós não temos mais medo de Deus, nós não temos, digamos assim, esse tremor, essa insegurança, nós estamos seguros em Cristo. Mas por outro lado, irmãos, não podemos perder o temor, a reverência, o respeito a Deus. Nós temos temor de Deus, nós temos consideração interna, respeitosa pela grandeza de Deus. Portanto, o povo teve essa visão aí, gloriosa de Deus. Como eu disse, foi a única vez em que Deus falou com todo o povo, porque depois nós vemos em Êxodo capítulo 20, que eles falaram o seguinte, capítulo 19, todos esses capítulos no Monte Sinai, Êxodo 20, 19, disseram a Moisés, vamos ler tudo aqui para entender. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos tu, te ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Às vezes nós pensamos, eu também quero falar com Deus que nem Moisés. Eu quero o mesmo privilégio que ele. E aí quando tem o mesmo privilégio, digamos assim, faz a mesma coisa que ele, melhor não. Fala-nos tu e te ouviremos. Mas que Deus não fale conosco. Portanto, foi o único momento, os irmãos devem se lembrar, se pesquisar, tentar lembrar em toda a Bíblia, Deus não fala assim com todo o povo mais. Fala com o profeta, e o profeta fala com o povo. O profeta fala da parte do Senhor. O povo estava em pé de longe, diz o versículo 21. Versículo 20, respondeu Moisés ao povo: não temais, Deus veio para vos provar, para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Irmãos, quando Deus mostra a sua glória, quando Deus mostra de uma forma clara para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, a gente pensa, Deus é um Deus justo, né? Deus é um Deus de ira. Às vezes as pessoas falam assim, o Deus do Novo Testamento, ou seja, Deus na época do Novo Testamento é mais pacífico, mais
brando, é mais amoroso. Do Antigo Testamento estava um tanto irado. Primeiro, Deus é o mesmo. Não tem nenhuma variação em Deus. Segundo, quando Ananias e Safira mentiram, o que aconteceu? Caíram mortos. Lá em Atos 4, 5. Em 1 Coríntios 11, Paulo tratando da Santa Ceia, e a Santa Ceia era precedida de uma refeição comunitária entre os crentes, que era chamada de ágape, e acontecia que alguns comiam antes, sem esperar os mais pobres e necessitados. Paulo então diz: come em casa. Era tão confusa a igreja de Corinto e ainda se gloriava de alguns dons supostamente espirituais, que Paulo diz: não é a Santa Ceia que vocês celebram. Uma igreja cheia de divisão. Deus não abençoa igreja dividida, cheia de facção, cheia de desordem. A bênção de Deus não virá. Ele retém a sua bênção, porque o Salmo 133 diz que na comunhão, na união, que ordena o Senhor a sua bênção. Então tem diferença de ideia aqui e ali, não na palavra de Deus, mas isso não pode estragar, atacar a nossa união em Cristo Jesus, que é eterna. Mas Paulo diz: por esta causa, porque vocês não se examinam, porque vocês não disciplinam aquele crente faltoso. O sujeito chegava a dormir com a mulher de seu pai, madrasta, talvez o pai tivesse morrido, não importa. Era uma coisa totalmente errada, de acordo com a lei, essa união. Um crente levando outro para tribunal humano, 1 Coríntios 6, pecado também, tinha que resolver ali na comunidade, entre eles. Uma confusão com respeito ao casamento, 1 Coríntios capítulo 7, come, sacrificado aos ídolos, não come, 1 Coríntios 8, 9, 10, uma confusão sobre os dons espirituais. Capítulo 11, usa véu, não usa véu. Aí chega na Santa Ceia, no capítulo 11, Paulo diz: examinai-vos a vós mesmos. Ele fala assim: eu falo em línguas, eu sou todo espiritual, não dizer nada, você é faccioso, não tem amor no coração. Daí ele entra, 1 Coríntios 13. Se eu falasse todas as línguas, a língua dos anjos, conhece todos os mistérios, profecias, entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se não tivesse amor, nada disso me aproveitara. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor é benigno, é paciente, não se inflama nem se ensoberbece. Paulo então está trazendo o seguinte: examinai-vos a vós mesmos. Não são poucos os fracos, ou seja, doentes, e os que dormem. Os que dormem na Bíblia significa os mortos. Nem toda enfermidade provém de pecado. Isso todo mundo sabe aqui. Jesus Cristo disse: essa enfermidade é para a glória de Deus. Quem pecou, ele ou seu pai, para que nascesse cego? Jesus disse: ninguém. Não fica achando culpado quando a pessoa está doente. Não fica investigando, explicando por que aconteceu isso ou aquilo. É para a glória de Deus. Agora, às vezes, é assim: a enfermidade e a morte, juízo de Deus. Paulo então diz o seguinte: participou de uma forma indigna da Santa Ceia, ficou doente, e alguns já morreram por causa disso. Nós temos na história, especialmente na época dos puritanos, alguns relatos de pessoas que morriam na hora da Santa Ceia, na igreja de santidade mesmo. Teve um caso que depois o sujeito morreu, descobriram que ele estava em adultério. Ah, mas que Deus é esse? É o Deus da palavra. Não crie em Deus da cabeça, da imaginação. Vá para a Bíblia e aí sim veja o que Deus é de acordo com o que Ele revelou. Eu posso dizer o seguinte: eu acho isso ou aquilo, mas se não for verdade, o que importa o que eu acho? Importa o que Deus diz
sobre ele. Então, meus irmãos, nós não temos medo de Deus, se estivermos em Cristo. Agora, como o Alexandre lembrou, no dia final, alguns que estavam longe de Deus, longe da presença de Deus, e quando Jesus voltar em glória, eles vão dizer para os montes: caiam sobre nós. Imagina alguém pedir para um monte cair em cima dele. Qualquer coisa que cai na nossa cabeça a gente já não gosta. Sim. Deus que se assenta no trono, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? O que é suster-se? Aliás, leia a Bíblia com um dicionário mesmo, não achou que não tem. É esconder, né? Escapar. Permanecer, exatamente. Sustentar-se. Mas quem pode ficar ali? Quem pode se esconder e não ficar na presença dele? Quem? Portanto, o culto é um ato sublime, reverente, respeitoso. Tudo que coopera para essa reverência, nós devemos fazer. A música deve ser apropriada a essa reverência. Nós estamos ali pensando, examine o homem a si mesmo. Então não é para ficar agitado, é para ficar parado, pensando. Meus irmãos não estão sentados aí no banco ouvindo como se não estivessem fazendo alguma coisa. Pelo contrário, estão ativos, ouvindo, praticando no coração já a palavra, fazendo compromissos com Deus. Não é uma coisa assim passiva, digamos, é passivo porque está recebendo de Deus, mas é ativo porque está ali em comunhão com Ele. O culto aqui é algo tremendo. Deus diz então, a fim de que não pequeis. A pessoa ia pecar, ela lembrava, é aquele Deus do Sinai, é aquele Deus que se manifesta gloriosamente. Hebreus capítulo 13, 11 ou 13, não estou exato agora, Wagner procura, por favor. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ele é um fogo consumidor. Lá em Hebreus, o povo querendo desistir da vida cristã, esse é o contexto de Hebreus, ele querendo desistir da vida cristã, e aí fala várias vezes: perseverem, continuem no caminho, não abandonem, não pisem no sangue de Jesus. Quando a pessoa olha a obra de Jesus, a pessoa de Jesus, e mesmo assim diz: eu não quero, é como se ela estivesse pisando o sangue de Jesus. Não faça isso, pelo bem da sua própria alma e vida. 10:31 de Hebreus. O Deus vivo. Em outro lugar fala que Deus é um fogo consumidor também. Fogo, como nós vimos ontem, tem duas aplicações: de refinar, de purificar, e tem um do juízo. Quanto? Oi? 27, mesmo capítulo 10. Ao contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quando João Batista fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, são duas coisas diferentes, viu? Não peça para ser batizado com fogo. Porque se você pegar o verso seguinte ali, os versos seguintes explicam essa intenção de João Batista. Diz que ele recolhe no celeiro, trigo no seu celeiro. A palha, para que serve a palha? Nada. Queimará em fogo inextinguível. Então o fogo ali é o do juízo. Mesmo Deus que envia o Espírito Santo e batiza com o Espírito, batiza, derrama também fogo.
fala, quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, as pessoas falam. Como se fosse um aquecimento do Espírito Santo. Isso é uma tolice. Com o Espírito Santo, aí já tem fogo de Deus, no sentido positivo, já tem fervor. Não tem Espírito Santo, mas aí como se fosse um upgrade, né? Como se fosse algo a mais. Aí é o fogo também, né? Primeiro é só o Espírito, depois é fogo. Mentira! Basta ler os versos seguintes. O Espírito Santo é o que queima os nossos corações, espiritualmente falando. Então, o fogo é de juízo. Agora, Êxodo capítulo 20. O povo estava de longe em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Moisés, ele tinha comunhão com Deus face a face. Pastor, eu também quero isso. Meu irmão, você já tem isso. Você não quer, você já tem. Agora, se você está usufruindo isso ou não, é outra história. Moisés não era mais privilegiado do que nós. Vamos abrir lá em Hebreus capítulo 10. Aliás, eu diria que nós somos mais privilegiados que ele. Tinha que colocar um véu para depois se encontrar com o povo, tirava, etc. Hoje não mais. Hebreus capítulo 10. Versículo 19. Hebreus capítulo 10, versículo 19 a 22. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Até aqui, foi a gente ler mais. Intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Isso dava um mal-estar no judeu, porque o judeu tinha um medo de entrar no Santo dos Santos. Tem história até que amarrava o sujeito, quem sabe ele morre lá dentro, a gente puxa, tem umas histórias assim, e realmente parece que aconteceu isso mesmo. Quem vai entrar lá no Santo dos Santos? Quem tem coragem de entrar e ficar ali do lado da arca? Vimos lá o que aconteceu quando a arca foi para os filisteus. O deus Dagon caiu, perdeu os braços, ficou todo desmembrado, né, aquele ídolo pagão, porque a arca estava ali. A própria presença de Deus ali. Então era um tanto assustador. O sumo sacerdote entrava lá, todo mundo ficava assim na expectativa. O que vai acontecer com ele agora? Era um lugar muito íntimo. É o mais íntimo, digamos assim, do santuário. O Santo dos Santos, nós tínhamos um pátio maior, é chamado pátio dos gentios, das mulheres, etc. E nós tínhamos um mais reservado, pátio dos homens, judeus. E aí nós tínhamos um santo lugar, aí já entrava. Tinha os pães, os candelabros, o altar do incenso. Aí atrás deste ainda, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança e 2 querubins assim cobrindo, que são guardiões da santidade de Deus. Quem entraria neste lugar? Ele estava tão tremendo mesmo, um medo terrível, todos nós teríamos, não é? Os filhos de Arão entraram com incensário, sem ser o fogo, daquele fogo do altar. Era algum fogo diferente, estranho, né? E eles também não tinham vida. Fulminados na hora. Nadab e Abiú, né? Nadab e Abiú foram exterminados. Uzá, que segurar a arca, ia tombar e quis segurar, morreu ali, na hora, fulminado. Por esta irreverência. Eu não quero imaginar que ele era todo cuidadoso, era um diácono, um exemplar, só quis segurar a arca. Não, diz o texto que ele foi irreverente. Deus o matou. Então, o judeu, lendo isso aqui, como que é possível? Intrepidez, eu morro de medo daquele lugar, espero que eu não seja sorteado como sumo sacerdote para entrar lá, porque tinha uma certa eleição, às vezes sorte, para ser o sumo sacerdote. E nós também jamais entraríamos na presença de Deus. Lembra do livro de Esther? Só se o rei chamar, não poderia matar. Ele ilustra perfeitamente a vida cristã. Mas olha o final do versículo 19.
pelo sangue de Jesus. Aí sim. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, e nós, na presença de Deus, somos como Adão antes da queda, porque Cristo é o segundo Adão perfeito. Intrepidez. Você tem intrepidez na fé cristã? Não é essa intrepidez toda que as pessoas ficam determinando e fazendo coisas assim, sem pensar, dizendo que é usado em Deus. Não é intrepidez para entrar na presença do Deus vivo. Por que você tem essa confiança? Muitos criticam os protestantes porque eles dizem ter acesso livre a Deus e não precisam de nenhum mediador. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que há primeiro um só mediador entre Deus e os homens, Cristo. E ponto final. O que esse texto quer dizer? Como eu falei no meu professor Adibel, né? Quer dizer o que está escrito. Só tem um mediador. E a nossa intrepidez não está em nós mesmos. Eu não fiz nada para entrar na presença de Deus. Pelo contrário, eu fiz muita coisa, já nasci em pecado até. Deus me expulsaria da sua presença para sempre. Não tem nenhuma obra que eu faça para compensar. Eu já nasci em pecado. Eu já nasci com um carimbo na testa de condenado, diz a Bíblia. Salmo 51, 5, se não me engano. Eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Então o problema é lá atrás. Lá atrás. Não tem como consertar nada. Não tem como interceder pelos mortos. Mas pela simplicidade do Evangelho puro, diz aqui pelo sangue de Jesus. Se confessarmos os nossos pecados, 1 João 9, Ele é fiel e justo. Ele prometeu, Ele cumpre. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Os irmãos se lembram quando Jesus morreu, aquele véu se rasgou de alto a baixo, foi um escândalo aquilo. Imagina o véu se rasgar, o templo lá cheio, porque era a Páscoa. Nós vamos falar isso hoje à noite, a Páscoa. Jesus morreu exatamente no momento que deveria, o sacrifício da tarde, 3 horas da tarde, o sacrifício da tarde, Jerusalém cheia. Alguns mortos ressuscitaram, foi um drama aquilo tudo. Escureceu o céu e o véu se rasgou. Por que o véu se rasgou? Diz aqui, ó, isto é, pela sua carne. Quando a carne de Cristo foi rasgada, como diz Isaías 53, isso faz uma conexão com o véu rasgado. Nós temos livre acesso à presença de Deus. Isso toca o seu coração, deveria muito. Essa é a grande bênção da vida cristã. Tudo nesse mundo aí some diante deste privilégio. Ele nos consagrou isso. Ele é o grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é o rei? Cristo. Quem é o grande sumo sacerdote para sempre? Cristo. O rei do Salmo 110, o sumo sacerdote de Hebreus do Salmo 110 também. O rei, o grande profeta, que Moisés falou lá atrás, Deus iria levantar um profeta semelhante a mim, é Cristo, o Verbo. O nosso profeta é Cristo, o nosso sacerdote é Cristo, o nosso rei é Cristo. Aproximemo-nos, versículo 22, com sincero coração, adoração em espírito e em verdade, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Não venha para a igreja com sentimento de culpa. Alguém aqui lavar a minha alma, já fui lavado no sangue de Cristo.
Quando nós pedimos perdão para Deus, nós estamos reconhecendo, mas de fato Ele já nos perdoou, Ele já nos purificou, Ele já nos lavou pelo sangue de Cristo. Nós temos agora livre acesso à presença de Deus, sem medo mais, sem insegurança. Podemos então para Êxodo 19. Daniel, por favor. Os montes na Bíblia. Se você observar os montes na Bíblia, é interessante quando lê a Bíblia várias vezes e você começa a fazer estudos assim dos temas da Bíblia. Você começa a pensar os montes na Bíblia. É interessante estudar a geografia de Israel. Aquilo fixa na cabeça como os montes estão ao redor de Jerusalém. O que era o Monte Sinai? Vamos ver aí primeiro o Salmo 125. Por exemplo, quando fala subiu para Jerusalém, realmente Jerusalém estava lá em cima. A pessoa tem que subir. 900 metros acima do nível do mar. O Mar Morto é o que mais desce, né? 95 metros abaixo do nível do mar. A depressão mais profunda. Absoluta, mais profunda do planeta Terra. Do planeta. Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. O monte Sião. Por que são como o monte Sião? Por que é este monte? Não se abala, firme para sempre. Como no redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. Mas eu não sei como é exatamente a geografia de Israel, eu vou perder o significado do texto. Jerusalém estava cercada por muitos montes, e como estava lá em cima, para o inimigo conseguir, por isso tem muito tempo de cerco, o inimigo conseguir subir e alcançar Jerusalém, ele tinha que andar muito, fazer muita coisa, e as regiões mais baixas olhavam para o templo de Jerusalém lá em cima, sobre o monte Sião. O templo estava exatamente onde Deus intencionou o sacrifício de Isaac. Pediu, né? Mas na verdade estava provando Abraão. Agora veja Apocalipse 14. Apocalipse é o monte da presença de Deus. Monte Sião é o monte da presença de Deus, perdão. Apocalipse 14, versículo 1. Olhei e eis o Cordeiro em pé, olha agora, sobre o monte Sião. E com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Alguns que têm a marca da besta, né, no final do capítulo 13, que significa a rendição ao Império Romano, que se refere à adoração ao imperador, etc., porque fala para calcular o número da besta, porque é número de homem. Se você pegar o imperador da época, o equivalente de cada letra dá quanto? Exatamente 666. A perseguição é porque os cristãos não adoravam o imperador e diziam Jesus Cristo é Senhor. O estudado romano falava muitas vezes. Se você falar de novo Jesus Cristo é o Senhor e não César é Senhor, eu vou cortar a sua língua. Fala de novo. Eles estão falando Jesus Cristo é o Senhor. Cortava a língua mesmo, morria de tanto sangue que perdia. Às vezes cortava uma parte, outra, e os cristãos falavam Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor, Jesus Cristo é Senhor. E quem era cristão, e o peixe veio justamente para que os cristãos pudessem se comunicar,
de alguma forma. Então, às vezes eles faziam o peixe, a palavra peixe em grego tem as iniciais Jesus Cristo, Senhor e Salvador nosso, na língua grega, é um acróstico. Então eles faziam isso para identificar, porque quem era cristão já não podia nem comprar, nem vender. Irmão, o celular é uma bênção, mas que a nossa vida está nas mãos aí da Apple, Google, isso está, né? Quem nega? Você coloca lá, o Facebook vai saber onde você está, quer compartilhar a sua localização para o mundo. Então as coisas vão se configurando cada vez mais para que as pessoas tenham essa autoridade, esse domínio sobre as pessoas. Cada vez mais, digamos assim, ficar pronto para o reino mundial do anticristo, a paz e etc. Cada vez mais os maiores líderes vão se rendendo a isso. Inclusive o Papa, os irmãos viram a declaração dele lá, respeito à união dos gays, ele namora, digamos assim, com o comunismo, uma coisa muito esquisita. Mas todas as forças se unirão contra a igreja, não somente o comunismo, que é anticristão em essência. Em essência. Quando a gente fala em essência, quer dizer, não é uma parte, é essência, é anticristão aqui. Comunismo, islamismo, feminismo, todas essas forças, abortistas, todas essas forças se unirão contra a igreja, mas a vitória será da igreja. E veja agora, o Senhor Jesus no mesmo monte, o monte é dele, o monte Sião, e com ele a totalidade da igreja, por isso que fala 144 mil, 12 vezes 12, 144, ou seja, a igreja da antiga dispensação, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, 144 mil, a totalidade, toda a igreja, crentes consagrados, que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Olha aí, são eles os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Não se macularam com mulheres, porque são castos. Aqueles que são consagrados, aqueles que não se dobraram à besta, ao falso profeta, diabo, Satanás, Roma, a Babilônia, Egito, Babilônia, Roma. E agora o nosso tempo, o sistema é sempre das trevas. Eles vão ganhando força, e demônios saem do abismo, como diz o livro de Apocalipse, ganhando cada vez mais atuação neste mundo. O tempo do Evangelho vai ficando pior, cada vez mais, como nós temos visto. Mas haverá o dia, meus irmãos, em que no monte Sião estará o Cordeiro e todos aqueles que venceram com ele. Louvado seja o Senhor. Há irmãos que podem dizer assim, pastoral, na incoerência. O comunismo é um sistema ateu, eles não acreditam em Deus. Como é que eles ajudam o islamismo? Porque o pessoal às vezes não tem conhecimento histórico, mas, por exemplo, o país pior, um dos piores para o islamismo, que é a República Islâmica do Irã, em 1978 passou por uma revolução que colocou esses ayatollah louco, o xiismo no poder do Irã. Antes era um rei, que era o Shah Reza Pahlavi, né? O Shah Reza, ele foi deposto de uma dinastia que dominava o país lá, por comunistas. Quem depois o rei do Irã em 78, que era um país alinhado ao Ocidente, as mulheres tinham direito a dirigir, as mulheres não eram, se vestiam como as ocidentais. Vai no YouTube e coloca Irã antes da Revolução e depois da Revolução. Hoje, o Irã, qualquer mulher, se ela botar o pé para fora de casa, ela tem que colocar o dela. Existe uma polícia, chamada polícia lá dos costumes, que a pessoa ela é posta, pode ser posta em prisão se não obedecer às regras do Islã. E quem foi o partido e os revolucionários que derrubaram, quem foram os comunistas, que se associaram ao Ayatollah Khomeini, que estava no exílio, e ele acaba voltando, e impõe uma das ditaduras mais sangrentas da história, que aqui no Brasil ninguém fala. É
silêncio ensurdecedor na escola, na mídia e em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o pessoal não quer que fale dele, dessas coisas. O livro de Apocalipse nos ensina que por trás do governo humano, Efésios fala bem isso, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a supremacia absoluta do Estado será o reino do Anticristo. Esse poder, assim, absoluto, né, quase que divino, que é a divinização do Estado, no livro de Apocalipse, vai perseguir os cristãos. Portanto, veja, o Monte Sinai, o Monte da Lei, o Monte Sião como a presença divina, vitoriosa e aliancista de Deus. Esse é o significado dos montes. Pode passar, Daniel, por favor. Deus então ele firma a sua aliança. Veja lá em Êxodo capítulo 19. A aliança de Deus é uma só. Quando fala nova, não quer dizer que ele exclui, que ele elimina a anterior. É nova no sentido de renovada. Ele fala a casa de Jacó, versículo 3. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Está lembrando, o Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso significa o quê? A mesma coisa que ele prometeu a Jacó, ele está prometendo ao seu povo. Ele prometeu ao seu povo em Jacó, em Abraão. Portanto, primeiro, ele firmou aliança. Segundo, ele julgou os seus inimigos. Olha só, tendes visto o que fiz aos egípcios. Vocês viram? É que vocês esquecem muito rápido o que eu faço. As bênçãos nós agradecemos, mas esquecemos muito rápido, irmãos. Às vezes vem a mesma adversidade, o crente já fica desesperado, sendo que ele acabou de ver o livramento. É a mesma coisa que Israel, nós somos. Temos que lutar contra isso. Esquecer muito rápido as bênçãos de Deus. Jeremias diz, no capítulo 33 de Lamentações, quero trazer a memória que me pode dar esperança. Aí continua, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Josué e Caleb estavam animados, porque eles acabaram de ver muitos sinais, ainda tinha aquilo no coração. Deus julgou, Deus levou, olha só, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Asas de águia, proteção, cuidado, direção. Olha agora, vos cheguei a mim. Deus está nos levando, irmãos, para Ele. Nós somos peregrinos. É Deus que está conduzindo a nossa vida, como se uma águia estivesse levando assim os seus filhotinhos. Vos cheguei a mim. A mesma ideia de Deuteronômio 32. Proteção, direção, refúgio. De uma forma ainda maior e suprema. Veja João capítulo 6. Eu não fui até Deus, foi Ele que me alcançou. João 6,37. Todo aquele que o Pai me dá, olha aí, é um ponto. O Pai deu, eleição. Esse virá a mim. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Ah, mas eu quero sair. Ele não deixa. Ele nos segura nas suas mãos. Cara, veja que Deus é quem faz todas as coisas na nossa vida. Aquele que o Pai me dá. A eleição que é atribuída especialmente ao Pai. Esse virá a mim. Ele virá. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus nos traz, Deus nos guarda, Deus nos leva. Filipenses diz: aquele que começou a boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Acho que eu já comentei aqui, quando Spurgeon encontrou um bêbado na rua, numa situação lamentável, no chão, e este homem disse: Spurgeon, eu fui convertido por você.
E aí o pregador Spurgeon falou assim: deve ser mesmo, porque se fosse pelo Espírito Santo você não ia estar assim. Quando o homem faz a obra, digamos assim, quando a pessoa atende o homem, ela não é salva. Estou indo na igreja porque eu gosto daquela pessoa. Então você não é salvo. Agora, quando o Espírito toca, regenera, e a pessoa vai para Cristo e permanece nele, aí é salvo. A esposa estava certa, né? Acho que fui eu mesmo, porque se fosse o Espírito Santo, não estaria assim. Aqui nós temos a obra inteira da salvação num versículo. Todo aquele que o Pai me dá, porque nós estávamos longe dele, no sentido assim de fora do Éden, fora do jardim, fora dele. Que vem a mim, de modo nenhum não sairei fora. Ele disse: eu dou a minha vida pelas ovelhas, especificamente. Jesus morreu pelo mundo inteiro, todas as pessoas já viram? Não, morreu pelas ovelhas, que é chamado de expiação definida. As minhas ovelhas, ele fala, ouvem a minha voz e elas me seguem. Tem um vídeo muito bom, não sei onde, deve ser no YouTube, né? Que chega uma pessoa e chama as ovelhas, nenhuma ovelha nem se mexe no lugar. Aí vem outra, dá um grito lá, as ovelhas nem se mexem, nem assusta, nem nada. Aí vem um pastor, ele chama, elas vêm. Não é porque ele falou alguma coisa, é a voz, reconhece a voz e vem. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí João diz: eu sou o bom pastor. Lembra daquele Salmo 23, Ezequiel 34, que fala das ovelhas também do pastor? Eu sou, disse Jesus. Não é Deus quem nos leva, a nossa vida está nas mãos de Deus. Isso não é uma licença para a gente subir no pináculo do templo e se jogar, porque Jesus não fez isso. Isso não é uma licença para imprudência, isso seria tentar a Deus. Mas vamos, nas nossas prudências e responsabilidades, confiar nele, porque é inaceitável, mesmo tomando as prudências, as medidas, etc., o crente continuar medroso, não querendo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Quando nós estivermos lá, lembrarmos deste mundo aqui, nós vamos desprezar tudo deste mundo. Vamos dizer assim: por que eu não fui antes? Agostinho de Hipona, que era teólogo, filósofo, mas antes teve uma vida totalmente de prostituição, de furto. Ele fala naquele livro maravilhoso, Confissões. E tem uma parte, esse é um livro de oração, que ele conta a sua história em oração. É um livro devocional espiritual muito grande. Ele diz: tarde demais, Senhor, tarde demais te amei. Tem uma música do Estênio Marços, tarde demais. Esse é o sentimento do crente. É claro que tudo aconteceu no tempo de Deus, no tempo exato, mas o nosso sentimento é: Senhor, eu queria ter te conhecido antes, porque antes eu estava morto. Tudo que eu vivi antes não valeu coisa alguma. Se a pessoa em Cristo, se a pessoa, aliás, membro da igreja, prefere a vida anterior, ainda não conheceu verdadeiramente a Cristo. Aquele que estava em Cristo fala como o pai falou para o filho: estava morto e vivi, estava perdido e agora fui achado. Deus nos leva em seus braços. A nossa vida não está nas mãos do governo brasileiro, da China, dos Estados Unidos, nada. A nossa vida está nas mãos de Deus. Descanse no Senhor. Jesus diz lá em Mateus capítulo 6: por mais ansioso que esteja, vai acrescentar um pouquinho de vida aí. Pelo contrário, é mais fácil tirar a ansiedade, tirar a vida, tirar o impulso da vida, o prazer da vida, a alegria da vida. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O Pai Celestial, Jesus fala, conhece as vossas necessidades antes de vos pensar. Pode passar, por favor. Deus então separou o seu povo para que obedecesse a palavra. Veja Êxodo capítulo 19, verso 5.
Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, e toda a terra é minha. Olha só, isso aqui é Antigo Testamento e Novo Testamento. Aliás, irmãos, é uma divisão nossa, tá? Facilita, né? Antigo Testamento, Novo Testamento e tal. Mas o que o judeu tinha? Ele tinha rolos, ele tinha pergaminhos. O livro de Isaías, vamos pegar o livro de Isaías, livro de Êxodo. Não tinha uma separação. A Bíblia, então, é uma só. Passou o que se cumpriu em Cristo. Mas a gente não sacrifica cordeiro, porque isso se cumpriu, por isso não precisa mais. Agora, todo o restante, 10 mandamentos, guardar o sábado, fazemos. O sábado é em Cristo, o dia do Senhor, domingo, mas observamos. Então, quando nós lemos aqui, se diligentemente ouvir a minha voz, aí sereis propriedade peculiar. Isso é lei, não é graça. A graça inclui a lei. Deus salva o povo para a obediência. Não é para essa liberdade, que na verdade seria uma libertinagem, mas para que nós obedecêssemos e fôssemos propriedade peculiar entre todos os povos. Olha, Deus salvou você, dentre tantas outras pessoas, salvou você. Algo peculiar, ou seja, uma preciosidade aos olhos de Deus. Essa é a grande bênção da vida. Ser propriedade, ser povo de Deus. Quando o povo de Deus está obedecendo, quando o povo está ouvindo a voz, se consagrando, aí nós podemos dizer que é um povo de Deus. Não porque está com uma camiseta gospel, ou porque ouve músicas chamadas de gospel, ou porque é membro da igreja, não é porque se rendeu a Deus. Diligentemente ouvides a minha voz, propriedade peculiar. Reino de sacerdotes, já no Antigo Testamento, como nós dizemos, vós sereis reino de sacerdotes. Mas agora o Novo enfatiza o sacerdócio universal de todos os crentes. Não precisa de um mediador. O que o pastor é? Um mestre da palavra. Agora, quem perdoa é Deus. Ninguém vai se confessar e eu falo, está perdoado. Quem perdoa é Deus. Não estou numa tribuna aqui. Não estou refazendo o sacrifício de Cristo na missa. Não. O pastor é o mestre da palavra. Está apacentando a igreja através da palavra. Mas o supremo pastor é Cristo. Todos nós, a gente não precisa, irmãos, buscar alguém. Eu vou pedir para aquela pessoa, porque a oração daquela pessoa, tentei até agora, eu não consegui. Vou pedir para aquela pessoa orar, porque aí vai. É uma oração mais poderosa. A igreja evangélica caiu nessa ultimamente. Você tem que pagar para o sujeito orar por você, tem que fazer isso, aquilo, outro. A Bíblia ensina que todos nós temos livre acesso à presença de Deus e pedimos no mesmo nome, cheio de autoridade, o nome de Jesus. É necessário certamente reconhecer os oficiais da igreja, que Tiago diz, chama os presbíteros da igreja, mas não no sentido de oração mais poderosa, ou um privilégio a mais. Todos nós estamos na mesma condição. Todos nós somos sacerdotes, nação santa, povo consagrado. Pode passar, Daniel, por favor. Deus então separou, tirou do Egito, e isso ilustra a nossa vida, porque Deus nos tirou do mundo e agora está nos levando para Canaã celestial. Nos deu a lei, nos deu o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o verbo de Deus também. Por que Deus fez isso? Diz aí o versículo 7. Para que obedecesse a palavra. Versículo 8. Tudo que o Senhor falou, faremos. Para que o povo passasse a obedecer mais. Porque até aqui o povo está reclamando muito. O povo tinha que mudar. Tinha que parar de reclamar, de ser ansioso, de ser medroso, de duvidar de Deus. Tinha que parar.
E agora eles dizem assim: tudo que o Senhor falou, faremos. Meus irmãos, quantos sermões nós já ouvimos, né? Quantas horas a gente já não passou aqui na igreja? Pior, dentro dessa situação de desobediência, quantas vezes já não falamos: o que o Senhor falou, eu vou fazer, e não fez? Irmãos, nossa vida cristã tem que ir para frente, não para trás. Nossa vida cristã não pode ficar estagnada. Nós temos que dizer de uma forma individual, e como igreja, aqui a igreja de Vila Nilo, nós temos que dizer o seguinte: tudo que o Senhor falou, se veio dele, ninguém está aqui para obedecer homem nenhum, nem denominação alguma, mas aquilo que o Senhor falou, tudo que o Senhor falou, faremos. Aquela decisão espiritual na presença de Deus. Nós vamos viver para Deus, Moisés. Agora, meus irmãos, já deve ter ficado claro na nossa vida que nós não conseguimos se Deus não nos sustentar. Todo propósito espiritual cai por terra se nós não dependermos de Deus. Pedro fala: jamais vou negar. Negou 3 vezes, dormiu no Getsemane, foi uma tombada atrás da outra na vida de Pedro, no fim. Dormiu, negou, né? Dormiu, abandonou, e quando os policiais chegaram, primeiro ele tentou acertar a cabeça, só conseguiu tirar a orelha do sujeito. Jesus falou: o que é isso, Pedro? Se eu quisesse pedir todo o exército do céu, eles desciam agora, exterminavam com tudo. E se ele quisesse ele mesmo exterminar todos ali, ele faria. Porque é uma manifestação pequena da glória de Deus. Os soldados romanos já tombaram ali. Eles caíram. Sou eu, eles tombaram. Caíram. Por quê? Pedro foi orgulhoso, disse: ainda que todos te neguem, Tiago, João, Mateus, eu jamais. Essa frase em si é boa. Nós temos que dizer isso: ainda que todos neguem, eu não vou negar, eu vou continuar firme. O problema é que ele falou isso diante dos outros, e ele falou isso apoiado nele mesmo. Deus disse para Israel: de mim procede o teu fruto. Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Então diga assim: Senhor, por tua graça, por tua misericórdia, por tua providência, pelo teu sustento, o que o Senhor está falando, eu quero fazer. Olha o fruto então, versículo 9 a 11, para encerrarmos. Eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo, e para que também creiam sempre em ti. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Meus irmãos, a autoridade do profeta, do pastor, do presbítero, é uma autoridade que nós chamamos derivada. Ela vem de Deus. Mas o importante é pensar o seguinte: ele está falando da palavra de Deus ou não? Não pode dizer simplesmente: eu não gostei do que o pastor falou ou fez. Uma vez, na porta dos cumprimentos, Donald Carson, que é um pastor, teólogo, uma pessoa disse para ele: pastor, eu não gostei do que o senhor falou. Ele disse assim: mas meu irmão, onde que eu não fui bíblico? Não é essa a questão? Concordar pode discordar, discordar pode discordar de qualquer coisa, em qualquer momento, desde que estejamos aqui em cima da Bíblia, pensando o que Deus disse. Então Deus está falando: olha, que o povo veja que o que você fala é o que eu falo. Eu falo contigo para que você fale ao povo. Por isso que a grande oração que nós devemos fazer pelo pregador, seja lá quem for, é: Senhor, fale através dos lábios dele. Quando João Calvino morreu, o testemunho que escreveram foi o seguinte: ele foi a boca de Deus em Genebra. Não sabemos onde o homem foi enterrado, porque ele não quis que soubesse. Até hoje, você pode ir lá na França, vasculhar em tudo, não se sabe onde João Calvino foi enterrado, porque ele não quis.
não quis ninguém lá bajulando, lembrando dele, não quis nada daquilo, não queria honra nem glória humana. Se você ler todos os livros dele, talvez nem consiga mais, porque ele escreveu muito. Você não vai encontrar uma linha sequer dele falando dele mesmo. Nós temos as cartas que ele enviava para os irmãos presos, para missionários que foram enviados para o Brasil, inclusive, mas ele nunca falava dele mesmo, apesar de ser teólogo tão usado como foi. Mas olha o testemunho, boca de Deus em Genebra. Ele saiu, foi expulso da cidade, a polícia acompanhou ele, tudo, foi expulso por ordem das autoridades. E a cidade começou a declinar, porque os sermões de João Calvino estavam mudando a cidade, Genebra. E aí chamaram ele de volta, como quem diz, ruim com ele, pior sem ele, vamos chamar de volta. Aí a igreja ficou lotada. O que ele vai falar sobre a expulsão? Que comentário político ele irá fazer da situação? João Calvino disse: irmãos, nós paramos em Josué, capítulo tal, versículo tal. Vamos nos seguintes. Ele nunca usaria a palavra ali, nunca estaria no púlpito se não fosse para pregar a palavra de Deus. É certo que ele aplicava em várias circunstâncias da vida, mas ele não estava lá para atacar os seus acusadores. Jogaram pedra no telhado dele, uma vez soltaram um cachorro em cima dele, ofendiam ele chamando de homossexual e outras coisas mais também. Ele nunca falava sobre isso. Ele pregava a palavra. O homem que Deus usa é o homem que está com a palavra. Por isso que Paulo diz para Timóteo: Timóteo, prega a palavra, porque a palavra é suficiente para corrigir, repreender, advertir, exortar e educar na justiça. Que Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar, irmãos, vamos orar para perguntas. Pai, louvamos Teu nome, porque o Senhor nos tirou do mundo, o Senhor nos tirou das trevas, do abismo, do lamaçal, e agora nós somos Teus para sempre. Pai, o Senhor tem guiado a nossa vida. O Senhor mesmo prometeu fazer isso até o fim. Estamos seguros em Ti. Os que confiam no Senhor são como um monte, Senhor, que não se abala, firmes para sempre. Pai, que a Tua igreja lance toda a ansiedade aos Teus pés. A Tua palavra manda fazer isso, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O salmista disse: Senhor, a minha ansiedade não Te é oculta. Os nossos dias estão contados, são Teus. E que o Senhor sustente a nossa obediência, Pai, para que não sejamos inconstantes como Israel, dizendo faremos e logo após não faz. Senhor, sonda o nosso coração, que o nosso culto seja em espírito e em verdade, que nós tenhamos, ó Deus, a presença, a manifestação da Tua glória no nosso meio. Pai, tem misericórdia de nós. Obrigado porque Tu és um Deus glorioso, mesmo assim nos ama com amor eterno. Guarda-nos, Pai, debaixo das Tuas asas, onde nós encontramos refúgio, proteção e direção para as nossas vidas.